Então, olá novamente, estamos aqui na nossa 10ª aula do curso de Grego Intermediário da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, estamos aqui seguindo agora ainda na parte do nominativo, explicando mais sobre esse caso, como a gente pode falar melhor sobre ele aqui na nossa aula. Muito bem. Nós já falamos do nominativo como sujeito. Passamos várias aulas falando sobre como ele funciona como sujeito de uma frase. Agora nós estamos tratando dele como um predicativo do sujeito. E nesse sentido a gente está na parte da ampliação, que é quando o Daniel Wallace explica melhor aquilo que ele quer apresentar dentro do conceito. Então a importância semântica e exegética das construções nominativo sujeito e nominativo predicativo, e também como se distingue o nominativo sujeito do nominativo predicativo. Então, primeiro vamos, como é que se distingue então o nominativo sujeito do nominativo predicativo? Como eu sei o que é NP e NS? NS e NP. Como eu distingo, como é que eu faço a distinção entre um e outro? A distinção entre tais categorias será notada quando o nominativo sujeito for uma referência a uma entidade conhecida. Entidade conhecida. O que é essa? Vamos colocar assim. O que seria essa entidade conhecida? Bom, primeiro, um pronome sujeito. Quando é um pronome sujeito, então, explícito ou implícito no verbo, então fica claro que esse é o nominativo sujeito. Aqui nós estamos achando o nominativo sujeito. Lembra, eu tenho dois substantivos, cada um no nominativo, no caso um nominativo. Então eu tenho que descobrir quem é nominativo sujeito e quem é nominativo predicativo, porque a forma que os dois têm não me diz. Certo? Então vamos lá. Huios estin ho huios mu ho agapetos. Então aqui nós temos um verbo, o verbo estin. Nós temos o verbo estin aqui. Nós temos ho huios e temos hutos. Perceba que no nominativo, vamos procurar aquilo que está no nominativo. Nós temos hutos, aqui ômicron sigma, huios, ômicron sigma, e agapetos, também ômicron sigma. Então, todos os três estão no nominativo. Eu tenho que achar quem é o sujeito aí, já que todos os três estão no nominativo, e nominativo é sujeito e predicativo do sujeito. Bom, o que o Daniel Wallace está querendo falar é que quando nós temos um pronome sujeito, então provavelmente esse é quem vai ser, essa é a regra, né? Esse será o sujeito, pronome sujeito, estando ele explícito ou implícito. Então, quem é o pronome aqui? Nós temos huios, é um substantivo. Agapetos é um adjetivo, né? Amado. E hutos é um pronome. Opa! Então, provavelmente, aqui é que é o sujeito. E é exatamente aqui, ó. Este, que é um pronome, né? Hutos. Este é o meu filho amado. Este, então, é o sujeito. E filho amado é o predicativo do sujeito. Então, este é o meu filho amado, né? Tudo isso aqui, toda essa construção, na verdade, vai ser o predicativo do sujeito. E aqui o nosso bom e velho verbo de ligação, o verbo ser. Então, aqui você tem hutos, ele é o NS, e o huios mu agapetos é o NP. E eu descobri quem era o NS e o NP a partir do ponto de que eu soube quem é o pronome da frase aqui, o pronome sujeito. Muito bem, para um próximo exemplo,
Eipen Zacharias proston angelon, ego gar eimi presbites. Disse Zacarias ao anjo, eu sou velho. Vamos lá. Eipen, o verbo, né? Verbo comum aí, né? O verbo transitivo. Zacarias proston angelon, ego gar eimi presbites. Nós temos aqui o verbo de ligação, no caso aqui nós temos o verbo de ligação eimi. Nós temos o pronome e presbites, substantivo. Ora, se eu tenho o ego, que é um pronome, está no nominativo, então eu sou presbites, ou seja, eu sou velho. A gente pode até perceber aqui, por exemplo, eipen também é um verbo, só que ele é um verbo transitivo. Aqui, Zacarias vai ser então o sujeito. E proston angelon, tudo isso aqui vai ser o objeto. Mas tudo isso porque o eipen, o disse, é um verbo transitivo, certo? O eipen é um verbo transitivo. Já quando a gente vem aqui para a segunda frase, ego gar eimi presbites, eu passa a ser o sujeito e velho será então o predicativo do sujeito. E aqui o sou vai ser verbo de ligação. Como é que você sabe, Felipe, tudo isso? Bom, nós temos um NS e um NP. Por quê? Porque o Daniel Wallace está falando que o pronome sujeito geralmente será o sujeito. O pronome é quem vai ser o sujeito. Então, é a entidade conhecida. Aquele de quem se está falando é uma entidade conhecida, é alguém que a gente conhece. Zacarias é uma entidade conhecida, é o que está sendo falado aqui. Ego é uma entidade conhecida, é o pronome, aquele que já se conhece. Então, ele é o nominativo sujeito e presbites, velho, é o nominativo predicativo. Esse é o ponto aqui que a gente está querendo salientar, certo? Passando aqui para o próximo, né? O sujeito será o que tiver artigo, ou seja, será o substantivo articular. Nós temos aqui pneuma, hotheos. Então, em João 4:24, pneuma é espírito, hotheos, Deus. Os dois estão no nominativo. Pneuma, nominativo, theos, nominativo. E agora, quem desses aí é o sujeito, né? O espírito é Deus ou Deus é espírito? Espírito é Deus ou Deus é espírito? Lembra da questão do subconjunto lá, né? Aí não está falando que Deus é o Espírito Santo. Aí está falando de uma qualidade de Deus, de que Deus é espírito, certo? Só para você não confundir aí as questões, certo? Então nós temos aqui, se nós estamos dizendo quem é o sujeito aqui, os dois estão no nominativo. Como é que a gente vai encontrar? Ele está dizendo uma outra ordem aqui para a gente, é o que tem artigo. Hotheos tem artigo. Então, Deus é espírito e não espírito é Deus. Esse elemento aqui que a gente precisa achar. Hotheos é o NS, nominativo sujeito, e pneuma será o NP. Por que eu soube? Por conta do nosso RO aqui, do nosso artigo.
O sujeito será um nome próprio, também é uma forma de saber se tem um nome próprio, então ele será um nominativo sujeito. Então, se nós temos Egeneto, Ionas, tois Nineuitas, Semeion. Então, Jonas foi sinal para os ninivitas, certo? Semeion, aqui é nominativo, e Jonas também é nominativo. Nós temos um verbo de ginomai, que é o verbo de ligação, que já não é mais o verbo ser, né? É o verbo ginomai, de tornar-se. Então, Egeneto tornou, Jonas se tornou, né? Jonas se tornou sinal para os ninivitas, ou o sinal se tornou Jonas para os ninivitas. Essa é a questão. Quem é o NS e quem é o NP? Se eu tenho uma construção, se Semeion ele for o NS, então será o sinal se tornou Jonas para os ninivitas. Se Jonas for o nominativo sujeito, então Jonas foi sinal para os ninivitas. A gente está vendo a tradução aqui e a gente já sabe que Jonas foi sinal para os ninivitas. A gente sabe que é isso, por conta da tradução. Mas a gente tem que decidir aqui, antes de chegar na tradução. Às vezes o problema do aluno do grego é que ele já vai para a tradução e aí ele acha que toda a tradução vai estar da forma mais correta possível. Mas nós precisamos decidir aqui, saber com certeza. E a gente tem certeza porque uma regra é que o sujeito terá um nome próprio. Se tem nome próprio, então eu sei que é o sujeito. No caso, eu tenho um nome próprio aqui, Jonas. Então ele será o NS e esse aqui será o NP. Jonas foi sinal para os ninivitas. Então nós temos três normas aqui que a gente já apresentou até agora. Primeiro, se for pronome, que é pronome demonstrativo, pessoal, implícito ou explícito, desculpe, então nós temos o NS. O NS também será aquele que tem artigo, articular. E o NS também será aquele que tem nome próprio. Não é os três juntos, viu, pessoal? São só um deles, ou às vezes dois, né? Pode ser um substantivo articular, pronome, mas o que eu quero dizer é que não precisa que seja esses três juntos para ser o nominativo sujeito. Até porque Jonas é nome próprio e não é articular e também não é pronome, certo? Então, para eu descobrir, existe uma construção com dois nominativos e um verbo de ligação. Como é que eu vou saber quem é nominativo sujeito e quem é nominativo predicativo? É pronome? É. Então, esse aqui vai ser o sujeito. Não é pronome, mas tem um artigo antes. Então esse vai ser o sujeito. Nem é pronome, nem tem um artigo antes, mas ele tem um nome próprio. Então esse aqui que vai ser o sujeito. Obviamente, por uma questão de exclusão, o outro será o nominativo predicativo. Então espero que você tenha entendido aí. Pronome com artigo ou nome próprio. Um desses três, ele será o sujeito e o outro será, por exclusão, então, o predicativo do sujeito. Existe também uma regra chamada a lei do mais forte, certo? Que é a seguinte: o pronome substantivo terá prioridade ainda que existam substantivos na sentença, seja articular ou seja um nome próprio. Então lembra lá do pronome substantivo? Pronome substantivo, ou seja, é aquele primeiro lá, a primeira ordem, o que é pronome. Ele tem prioridade, ele é o mais forte. Se eu tenho um pronome lá, então é mais provável que esse seja o sujeito e não o predicativo do sujeito, certo? Então nós temos aqui kai, ei, thelete.
dexasthai autos estin Elias. Então, se quereis, thelete, lembra de thelo, de télico, tudo isso tem a ver com querer, com vontade, e dexasthai, conhecer. Então, se o quereis conhecer, autos, ele, estin, ele mesmo, né? No caso aqui, tudo isso aqui é autos, por conta da questão enfática, estin, Elias. Ora, eu tenho autos e Elias. Eu tenho dois substantivos no nominativo. Mas aí você vai lembrar a ordem que eu falei. Qual é a ordem? Desculpe, a ordem não. A regra lá para saber quem é o nominativo sujeito. A primeira ordem para saber, a primeira regra para saber se é o nominativo sujeito é se é pronome. Pronome sujeito. Ou se não for, pode ser também articular. Pode ser também nome próprio. A questão é que nós temos um pronome aqui, ele, e nós temos Elias. Autos e Elias, os dois estão dentro dessa ordem aqui, porque autos é pronome e Elias é nome próprio. E agora, como é que eu vou saber? Exatamente porque você sabe que, segundo a lei do mais forte, né? Essa regra aqui que o Daniel Wallace está nos fazendo lembrar, the pecking order, lá do inglês, a lei do mais forte. Então, o pronome sujeito, ele é mais forte do que o nome próprio. Então, não é Elias, é ele, mas ele é Elias, certo? Ele é Elias, porque o autos é o nominativo sujeito. Apesar de estar na ordem aqui, ele é mais forte do que o nome próprio. E é isso que o Daniel Wallace quer nos fazer lembrar aqui. Os substantivos articulares e os nomes próprios, eles desfrutam da mesma prioridade, ou seja, o pronome ele é mais forte. Aí a gente vai para os artigos, para os que são articulares e para os que são nome próprio. Qual é a ordem desses dois? O Daniel Wallace está dizendo para a gente que eles têm a mesma prioridade, certo? A mesma prioridade, tem a mesma força. Então, nesse caso, a ordem das palavras será o fator determinante. Então, nesse caso aqui, dependendo da ordem das palavras, é que você vai achar o sujeito. Alguém já deve ter ensinado para você que no grego a ordem das palavras não é tão importante, mas ela não é tão importante. Existem momentos em que ela é importante. No caso aqui, ela é importante, porque vai ser a ordem das palavras que vai definir quem é o sujeito e quem é o predicativo do sujeito. Quem é o nominativo sujeito e quem é o nominativo predicativo. Vamos ver aqui, ó. Hopater remon Abraham estin. Então eu tenho hopater, eu tenho um articular aqui, sujeito, substantivo articular. Mas nós temos aqui Abraham também, que é um nome próprio. Na ordem lá de pronome articular ou nome próprio, nós temos os dois aqui. Hopater é articular e Abraham é nome próprio. E eles não são pronome, porque se fosse pronome já tinha resolvido. O sujeito é o pronome, mas não tem pronome aqui, porque o pronome é o mais forte. Não tendo mais forte, esses dois aqui têm a mesma força, certo?
E então, o que vai resolver? A ordem das palavras. Hopater Remon veio antes de Abraão. Então, esse aqui, Hopater, será, portanto, o nominativo sujeito e Abraão será o nominativo predicativo, por conta da ordem. Quem vem primeiro? Ok? Próximo ponto aí. Hopater mu ho georgos estin. Aqui é interessante. Nós temos Hopater mu, Hopater substantivo com artigo. O pai meu, o pai de mim, ou obviamente de forma mais dinâmica, meu pai. Ho georgos, lembra de geo, né, de terra, de agricultura, né? Então, ho georgos é o agricultor. Substantivo, Hopater está no nominativo, georgos também está no nominativo. Nosso amigo georgos aqui, agricultor, também tem o artigo. E aqui nós temos o verbo de ligação. E agora, quem é o sujeito e quem é o predicativo do sujeito? Ora, o predicativo e o nominativo sujeito e o nominativo predicativo vão ser definidos aqui a partir daquela regra que nós temos. Hopater, Hopater tem artigo. E ho georgos também tem artigo e é substantivo. O que vai definir se eles têm a mesma classe gramatical? O que vai definir é exatamente o fato de a ordem, né? O meu pai vem antes de agricultor, então o meu pai é o agricultor. Aqui nós temos o NS e aqui nós temos o NP. Muito bem. Nos casos acima que nós apresentamos, quando os substantivos estão em uma das três qualificações para o nominativo sujeito, então eles serão intercambiáveis, certo? Então, quando eles estão em uma das três qualificações, o que vai acontecer é que eles são intercambiáveis. Tanto faz, no caso será A igual a B e B igual a A, já que a gente já apresentou, né? Os substantivos em uma das três qualificações. Quais são as três qualificações que nós falamos? Já apresentamos, então, se ele é pronome, se ele é articular ou se ele é nome próprio. Se ele tem as três, então ele vai ser intercambiável, né? Tanto vai fazer uma ordem ou outra. Então, tendo explicado isso, espero que você tenha entendido aí, gostado da aula. Na próxima aula vamos continuar falando sobre a relação, na verdade, os casos, os usos primários ainda, especificamente o nominativo, especificamente a questão do predicativo. Então, espero que você tenha gostado da aula, dessa ordem. Lembre-se dessa ordem que nós falamos, né? Ela vai ser importantíssima para a forma como você vai olhar os nominativos. Então, sempre lembra dela, são 3 pontinhos fáceis de lembrar: se é pronome, se é articular, se é nome próprio. Pronome, artigo, nome próprio. Se você tem esses 3, então se você tem uma dúvida quem é o sujeito, quem é o predicativo do sujeito, você olha lá e vai perceber quem é a partir desses 3. Se é um desses 3, então é o sujeito. Então, é isto. Até a próxima aula.